Olá, esse é o podcast Itaquá para Todos, primeiro programa de uma série de programas que vai entrevistar personalidades da nossa cidade e discutir sobre vários aspectos, os problemas enfrentados por Itaquaquecetuba. Você que nos acompanha, entra lá, dá um joinha, acompanha a gente no YouTube. Isso é muito importante para que nós tenhamos um contato cada vez maior com a população de Itaquaquecetuba e da região. Hoje, nesse programa muito especial que nós elaboramos para a data de hoje, nós vamos receber, estamos recebendo, na verdade, uma pessoa muito ilustre da nossa cidade, uma amiga pessoal minha, a Vera da Penha Rodrigues Siqueira. Vera da Penha, que foi funcionária do Judiciário, é aposentada, mora em Itaquaquecetuba desde 1971 e morou no Jardim Caiubi nos anos 90, hoje mora na Tipóia. Teve a sua militância, o início da sua militância nas comunidades eclesiais de base, é professora, artista plástica, percursora dos movimentos culturais e religiosos da Igreja Católica e populares de Itaquaquecetuba. Então, para mim, uma grande honra, Vera, recebê-la aqui no podcast Itaquá para Todos. Eu fui muito orgulhosa de ter sido convidada a participar desse podcast, porque você, além de um amigo, você é uma pessoa que se preocupa com a nossa cidade, e as pessoas que se preocupam, que têm compromisso com a nossa cidade, merecem toda a nossa atenção e todo o nosso apoio. Legal, Vera. Eu, na ficha técnica que foi me passada aqui pela produção, você chegou em Itaquá em 1971. Você é natural de que estado? Aqui do estado de São Paulo, de outro estado? Como é que foi a vinda? Conta essa história pra gente. Como é que você chegou em Itaquá? Eu sou de São Paulo, da Vila Mariana, e até os 21 anos nós moramos na Vila Mariana, e a vida foi ficando cara, O êxodo rural nos trouxe até Itaquaquecetuba, onde nós nos localizamos no Jardim Caiubi, onde na época era muito pequeno, não tinha quase casa nenhuma, Muito mato, muito sapé, e lá nós fomos morar, E moramos durante 22 anos em Itaquá, no Jardim Caiubi, e depois nos mudamos para Tipóia. Ah, que legal. Eu acho que a história sua, Vera, é uma história que parecida com várias pessoas que estão nos acompanhando. Daqui São Paulo vai aumentando, crescendo, e as pessoas que são mais pobres, de um poder econômico menor, são expulsas da cidade ou para a periferia da Zona Leste, ou aí para cidades que estão aqui no entorno, na chamada Grande São Paulo. Mas bacana, quando você chega em Itaquá, você começa a se integrar aí nos movimentos eclesiais de base, que tiveram um papel importante no Brasil, Isso. Ajudaram aí na luta contra a ditadura, e que durante um período importante da história do Brasil, e triste que foi a ditadura, foi um espaço onde que tinha muita discussão política, discutia-se a fé e a política, e que foi o embrião aí de vários movimentos que favoreceu ao surgimento da CUT, do PT, do MST e de outros movimentos. Aí você começa a sua militância na Igreja Católica. Conta pra gente como é que foi. Nós começamos na igreja, mas também na Sociedade de Amigos de Bairros, porque a Sociedade de Amigos de Bairros é um caminho que nós encontramos na época para se reunir, para discutir os nossos problemas, e a igreja ali acompanhando, a comunidade eclesial de base, ele acompanhando. Na época, quando o Padre Giovanni veio para o Brasil, em 1977, de Guarulhos ele veio para cá, e
lá fundou-se também uma comunidade que já tinha uma comunidade Nossa Senhora Aparecida, do falecido seu moçambiqueiro, seu Luiz Moçambiqueiro. Então, essa comunidade, juntamente com a comunidade do Caiubi, foi crescendo, e nós fomos também acompanhando o movimento dentro da Sociedade de Amigos de Bairros, né? Que tínhamos muitos problemas no bairro, a gente não tinha água, mal tinha luz, né? E muita gente dependia muito de uma movimentação política que na época também não tinha. Legal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente da sua relação com o Padre Giovanni, que é uma pessoa muito importante, muito querida em Itaquaquecetuba. Como é que era essa relação? Qual foi o trabalho que você desenvolveu aí com o Padre Giovanni aqui em Itaquá? O Padre Giovanni, ele fundou a igreja Jesus Cristo Redentor do Homem, né? Que na época a Andrade Gutierrez construiu a parte de baixo da igreja, né? E na parte de cima ficou por conta dos moradores. O próprio Padre Giovanni se dedicou muito àquela comunidade, porque já tinha a comunidade de Nossa Senhora Aparecida, a comunidade do senhor moçambiqueiro. Então, foi unindo, né? E a importância do Padre Giovanni, não só na parte religiosa, mas também na parte cultural. Ele tinha assim na época dele, para a cultura era muito forte, então nós conseguimos, nós fundamos ali no Caiubi um grupo de teatro, foi o primeiro grupo de teatro que teve ali no Jardim Caiubi, fundada pela criação da igreja Jesus Cristo Redentor do Homem. Então o Padre Giovanni, além de uma pessoa de ser considerado construtor, porque foram muitas as igrejas que ele construiu aqui na região, mas ali no Caiubi nós temos o nosso veio teatral começou ali justamente com a vinda do Padre Giovanni. Que legal, que bacana. Aí você fala também de uma outra figura que ajudou a construir muito a cultura, a arte, a cultura afro-brasileira em Itaquaquecetuba, que é o seu Benedito Moçambiqueiro. Conta um pouco desse trabalho da cultura afro-brasileira ali na região do Caiubi, né? Que foi uma figura importante e que em determinado momento caminhou com você por Itaquaquecetuba. Fala um pouquinho da história e do legado do seu Benedito Moçambiqueiro para a cidade. Então, o seu Benedito Moçambiqueiro, ele fundou aquela pequena comunidade que era uma capelinha Nossa Senhora Aparecida, onde não existia nenhum compromisso financeiro, era muita de vocação, de devoção. A devoção do seu Benedito Moçambiqueiro era uma coisa que transcendiu, né, para o bairro. E agora a comunidade lá da igreja de São Benedito, lá para frente do Pinheirinho, era uma comunidade que nasceu ali escondida, a igreja de São Benedito. E lá nessa igreja de São Benedito, pouco se fazia missa, mas quando se fazia, eles faziam no ritual mesmo de São Benedito. E a gente acompanhava. E ali nasceu o desejo, logicamente, o interesse, está na veia, né? Está na veia das pessoas que na época tinham devoção de São Benedito, dá continuidade. Mas só que na igreja, aqui na igreja central de Itaquá, da Praça Padre João Alves. Isso, o Padre Giovanni sempre teve um trabalho, desde que ele veio da Itália, em 77, voltado às festas de São Benedito e Santa Cruz. Aí todo ano ele deixava ali na igrejinha velha o São Benedito pequenininho, que era um São Benedito, mas todo ano se roubava São Benedito. O Padre Giovanni já estava cansado de ser roubado São Benedito. O povo entrava lá e levava São Benedito embora. Aí o que ele fez? Aí ele pegou, foi na Only, foi a mesma empresa que fez o Jesus Cristo Redentor do Homem, e pediu que fizesse um São Benedito dessa altura,
tão grande, tanto é que ele está na igreja até hoje, que ninguém conseguia levar. Ó, para carregar aquele São Benedito no andor, Pesado, hein? para carregar no andor, precisam 6 homens. Então, foi a única maneira que ele encontrou na época de deixar que São Benedito fosse guardado e velado para a festa que fosse acontecer ali no Caiubi. No Caiubi não, na praça. E nós conseguimos a primeira missa afro, o Padre Giovanni fez questão que nós fizéssemos a primeira missa afro. Foi uma missa com atabaque, birimbau, né? Muito som, né? E a igreja cheia, e a gente fez isso durante 6 anos. Depois vai, tudo se acaba, muda seus padres, mudam-se as ideologias, mas o Padre Giovanni foi uma pessoa que deu o primeiro passo para que a gente realizasse com carinho a festa de São Benedito. São Benedito foi reverenciado por nós negros, principalmente pelo bairro ali da Vila Maria Augusto, que é um bairro essencialmente negro. Ah, que bacana, que história bonita. E no Caiubi, o senhor moçambiqueiro aqui transitava ali pelo Caiubi também, tinha algumas ações lá, moçambicada, isso. Eu não sei se tinha jongo, como é que tinha. Fala essa história pra gente que se perdeu, né? Se perdeu porque, aí. No caso, as pessoas antigas que faziam esse tipo de evento, né, religioso, foram morrendo, né? Não sei se não teve tempo de passar de pai para filho, né, essas coisas. Mas nós tínhamos aqui, na época, nós tínhamos aqui Congada, o Moçambique, que era feito, as pessoas, por exemplo, eu tinha uma devoção, eu fui agraciada com alguma coisa na minha fé, então, no ano seguinte, eu prometia fazer a minha casa uma festa do Moçambique. Então, na casa da minha casa, seria feita aquela festa, a gente convidava muita gente, todo mundo participava. A comunidade era itinerante, não era uma coisa fixa, era itinerante. Então, foi indo, e as pessoas foram morrendo. O seu dito moçambiqueiro, ele era super dedicado. Ele era uma pessoa que não tinha tempo para ele que participar não só com a igreja, na igreja matriz, como até em Arujá. Em Arujá, muitas vezes o seu dito esteve lá prestando trabalho no Moçambique e na Congada também. Então, era uma coisa muito assim, né? Era muito bom a participação popular, porque era pequena, né? A cidade ainda era pequena, não tinha esse movimento que tem todo, então tinha condições. E a festa de São Benedito no centro de Itaquá era muito interessante. Se colocava em cada casa uma cruz, e nessa cruz colocava-se flores, né? E a pessoa colocava na porta da casa, na entrada da casa. Então, quando a gente chegava nessa casa, a gente fazia uma dança, que essa dança era um ritual de rezadores. As pessoas rezavam ali na porta, a gente batia a palma, batia os pés. Então muita gente fala assim, a procissão do bate-pé. Não, é porque a própria oração levava que a gente fizesse isso. Depois acabava essa devolução, acabava no final, na praça, com todas as pessoas que participavam, no cururu. E era o encerramento da festa. Se prometia por uma nova festa, né? E a igreja sempre acompanhou. O Padre Giovanni sempre acompanhou. Eu não posso dizer para vocês os outros que depois que foi, né, as coisas vão mudando, a gente acaba se perdendo muita coisa. Mas a pessoa que mais dedicou essa festa de Santa Cruz foi o Padre Giovanni. Até por conta do espaço que tinha, né? A cidade oferecia esse espaço. Hoje não oferece mais, né? Tem muita loja, onde hoje são as lojas, eram as casas, né? Então, é isso aí, mas é muito bonito. E tem coisa que, muitas vezes, tradições populares que vão se perdendo, né? Você falou da reza aí do bate-pé, eu me lembrei que isso aí, desde criança, ô Paulo, a gente tinha as benzedeiras, né? Então a criança tava com o bucho virado, tava com o mal olhado, a benzedeira ia lá com um galinho de uma folha, arruda, né? E a criança
né, melhorava assim, tinha uma melhora significativa e que era tradição que hoje não existe mais. Eu lamento muito, até que nós vivemos um período recente, e estamos vivendo, né, um período eu diria uma guerra religiosa, né? Agora no Rio de Janeiro, a TV Bandeirantes fez uma série de reportagens que os milicianos estão destruindo, botando fogo, agredindo, ameaçando as iás e os babás, né? As mães e pais de santo, que eu acho que é muito ruim, né? Ameaçando as procissões da Igreja Católica em alguns morros, em nome de Cristo, né? Eu acho que Cristo não é isso. Cristo é acolhimento, é solidariedade, é a paz, né? Diferente de tudo isso. Mas mantendo aqui o papo na cultura, eu que sou do samba, né? Tô sabendo que você, e sei das histórias aí, que você e o meu querido Marrom, capoeira, né? São compositores. E falar um pouquinho do carnaval em Itaquá, que também não existe mais, né? Uma festa popular no Brasil, que é conhecido no mundo pelo samba, pelo futebol, né? E pelo maior atleta do século, que é um homem preto, que é o Pelé, e pelo desfile de escola de samba, né? Que não é carnaval. Carnaval é uma coisa, desfile de escola de samba é outra coisa. E você e o meu querido companheiro Marrom são compositores e compuseram vários sambas aqui para o Carnaval de Itaquá. Fala um pouquinho desse trabalho, dessa militância sua aí na cultura. A gente não pode deixar de falar do seu Zé Marinho. O seu José Marinho foi a primeira pessoa aqui em Itaquaquecetuba que enfrentou num desfile paupérrimo o samba aqui em Itaquá. Na época, ele conseguiu uma cabeça de boi e fez um bumba meu boi. E foi para a cidade para levar a sua manifestação carnavalesca. Então, o seu José Marinho, da Vila Maria Augusta, foi o primeiro, um precursor da cultura de Itaquá. Olha que lindo, hein? Depois ele veio a escola do senhor José Marinho, aí vieram outras escolas, Colmeia, Monte Belo, Bartira. E a nossa escola, a Quimera, ela veio também, né, para fazer parte desse grupo. E nós tivemos aqui na praça, Padre João Alves, um desfile muito bonito, né? E nós tivemos foi na gestão do Bill, né? Tivemos aí uma manifestação onde que o povo se reuniu, né? Onde o povo conseguiu fazer o seu carnaval, independente de qualquer coisa. E o samba sempre tem aquela coisa, né? Você tem que ter um enredo, você tem que ter o samba para você, a música, a melodia para você fazer com que ele aconteça. E, no caso, cada uma das escolas se manifestavam de um jeito para colocar o seu samba na rua, para colocar o seu enredo, né? Porque você tem que ter um enredo de qualquer de uma personalidade, ou seja lá o que for. E nós tivemos o ato nosso no carnaval nós fizemos sobre Zumbi dos Palmares, né? E nós tivemos essa primeira participação nossa. Depois nós tivemos os pássaros, que nós falamos de todos, fizemos um samba falando de todos os pássaros que nós conseguimos, assim, um convívio natural do Alto Tietê. Depois falamos do Taquá das Taquaras, né? E depois o último samba foi do padre... Posso lembrar o nome, nós fizemos sobre a construção civil e nós colocamos também esse padre que é o de lá de Guaratinguetá. Então a gente tem aqui uma grande participação. Quando eu fui secretária de Cultura, nós não tínhamos uma entidade que cuidava dessas coisas, mas depois o tempo foi passando, essa entidade acabou perdendo o patrimônio da
colocando as suas escolas, e nós conseguimos fazer a Liga. A Liga das Escolas de Samba era organizar todas as escolas que na época queriam fazer parte, e nós conseguimos, né? Tivemos aí o concurso, fizemos aí os desfiles, fizemos o primeiro encontro que foi feito dos presidentes das escolas, né? Então foi um tempo que teve assim muita participação popular, que é o que precisava, né? Então eu acho que dentro desse quadro, dentro dessa condição nossa de secretária, nós tivemos uma participação muito grande em unir o samba. Então, infelizmente hoje, né, já mais de 8 anos que a gente não tem nenhuma manifestação, a gente gostaria que voltasse, né? Porque é um entretenimento que traz para a população condições para colocar, fazer parte da vida vida popular do município. Então, o samba para Itaquaquecetuba é muito importante, porque tem muitos artistas, tem muitas pessoas que fazem arte, que sabem o que vivem, não estão lá nos desfiles, né, de São Paulo, do Rio, mas aqui na nossa cidade a gente tem condições de estar trazendo novamente o samba. Eu espero, né, que o próximo prefeito, nossa, tem essa sensibilidade popular, porque o povo pede isso, viu? Faz parte da nossa cultura. Mas que legal, que história bacana aí. E eu que sou do samba, né, tem um programa aí na Rádio Brasil Atual, que é o Samba da Resistência, tenho essa preocupação com a cultura popular, com o samba, com o carnaval. Inclusive, eu acho que o governo brasileiro está dando passos nesse sentido, e o governo brasileiro ele soltou recentemente uma lei aí que valoriza o desfile de escola de samba, e eu acho que a gente tem que avançar um pouquinho mais. Deveria, por lei, você ter aí uma destinação orçamentária para que as prefeituras possam financiar o carnaval, né? Porque uma cidade pequena, aqui no Alto Tietê, você não tem mais nenhuma cidade que faz o carnaval. Então, vou dar um exemplo aqui, o Marcelo Cândido foi prefeito em Suzano, o carnaval foi valorizado e tal. Saiu o Marcelo Cândido, já entrou 2 governos que não incentivam o carnaval. Itaquá, por exemplo, não tem nenhum incentivo cultural aí para que a gente resgate não só o carnaval, mas resgatar toda essa cultura popular que se perdeu ao longo dos anos. Então, eu sempre defendi que, por lei, se destine aí, sei lá, 0,5%, 1%, a gente precisa dos recursos das prefeituras, porque diferente daqueles que falam que carnaval é um dinheiro jogado fora, o carnaval, ele gera emprego, ele gera renda, ele movimenta a economia do país e traz divisas importantes para o nosso país aí nas grandes cidades. E eu acho que nós temos que ter essa cultura fomentada também nos pequenos municípios. Mas Vera, agora eu vou mudar um pouquinho aqui a nossa conversa para falar um pouquinho da sua vida, sua militância política, né? Você foi filiada aí ao Partido dos Trabalhadores, foi candidata a prefeita e, como candidata a prefeita, foi a maior votação do Partido dos Trabalhadores, né? Foi 10 mil votos, depois você vai falar 10.236. E é isso. E você teve sempre já foi candidata a vereadora, foi candidata a deputada federal. Eu tive a honra de fazer a sua campanha, na época, uma dobrada com o Roberto Felício, que foi presidente da POS. Eu quero que você fale um pouquinho da sua trajetória política como candidata a vereadora, candidata a prefeita, a deputada federal. Fala um pouquinho da sua história aí, principalmente eu acho que é importante para a juventude que está
começando chegando a luta aí, né? Está chegando. É o seguinte, em 1984 eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, porque a gente já, como simpatizante de 80, a gente acompanhava o trabalho do companheiro Lula, né? E quando chegou em 84, eu me filiei ao partido. Na época, quem era presidente na época era um senhor conhecido como Seu Ernesto da Rocha. Ele foi presidente do PT e ele, por a gente fazer parte da Sociedade de Amigos de Bairro, a gente tinha aquele movimento de ir para procurar sempre uma maneira de dar mal. Esse aparelhinho é chato e ele toca, viu, gente? Como aqui não tem nada ensaiado, a gente vai resolvendo os problemas assim, ao vivo aqui e tal. Mas continua Então o presidente, o Ernesto, ele tinha um carinho muito grande pelo partido, ele nos convidou e nós aceitamos e eu me filiei. Quando cheguei na primeira eleição que eu participei, a candidata a vereadora, até na época, professor Robertinho e outros companheiros nossos que já não fazem parte mais desse plano, participaram também nos incentivaram. E como vereadora eu tive 115 votos, né? Fiquei a quinta suplente do partido na época, foi importante. Então, aí dali para cá, gosto pela política, né? O gosto pelo trabalho que o Partido dos Trabalhadores vinha desenvolvendo nos municípios. E nós fomos nos interessando em participar, e a militância foi crescendo, não só dentro da igreja, mas também no meio das artes plásticas. A gente fazia parte, né, como artista plástica, então nós conseguimos muitas vezes participar de exposições, e nisso a gente também levava o nosso compromisso com o partido, a nossa identidade. Então, a nossa identidade partidária a gente conseguiu distribuir nos nossos movimentos que a gente participava. Fui candidata a deputada federal por 2 vezes, né? Candidata a prefeita também por 2 vezes, onde da última tive 10.236 votos, né? Com muita luta. Falava uma coisa para você, o Douglas, não tinha essa condição financeira que a gente vê hoje, não tinha. Era muito difícil, era uma condição assim, você chegar no eleitor e você passar para o eleitor o seu compromisso, o que nós juntos estávamos desejando para que houvesse o interesse da população pela cidade, porque foi chegando muita gente de fora. Já não era aquele pessoal com aquela identidade da cidade, então você tem que respeitar isso também, né? São pessoas que vêm de outros municípios que então não vão ter o calor que nós temos aqui hoje. Não sei, mas misturou muita gente. Antigamente éramos poucas pessoas, hoje somos quase 500 mil pessoas, né? Mais ou menos. Não chegamos a tanta, mas é muita gente. Então, era um partido que nem no caso. A gente tinha assim, a minha militância dentro do partido foi aquela militância de você lutar pelo partido. A gente, além de você ter as suas posições, você lutava para manter um diretório. Então você mantinha a tua identidade, as pessoas viam, poxa, eu estou seguindo uma pessoa que realmente tem compromisso e quer que a cidade cresça. Então eu tenho saudade desse tempo. Para mim me traz muita saudade saber que nós perdemos tudo isso, né? Temos que ter assim, a coragem de voltar atrás. A gente tem que dar um passo atrás para poder dar 2 para frente, né? Então, a minha militância foi essa, dentro do partido. Fui muito tempo, eu já cheguei, até, eu costumo falar, até falando no comício do Lula. Lula, uma vez eu saí daqui para ver um comício seu lá em Taubaté.
tal era o compromisso que a gente tinha de fazer que o companheiro crescesse. Então, essa é uma parte, principalmente da juventude, eu não sei como que está, os meios de comunicação mudaram, né? A internet, muita coisa, o jovem se perde nisso, às vezes nas ideias, e infelizmente a gente está aí com uma juventude carente. Agora cabe a quem... não tem espaço para que a juventude possa expor e trabalhar toda a cultura que é muito rica, né? A população, o rap, o grafite, o samba, as culturas populares são muito ricas e a gente não tem um espaço e um projeto para que essa juventude possa se inserir, possa apresentar o trabalho e construir o seu movimento na cidade, né, Vera? Dar continuidade, né? O que eu observo aí nessa questão que você fala da questão da juventude é que nós não temos espaço para que essa juventude ela desenvolva o potencial que é muito rico na periferia, né? O rap, o funk, o samba e o grafite, outras manifestações culturais que nós não temos uma política voltada para esse segmento, né? E é preciso fortalecer o jovem. Muitas vezes o jovem é tratado como um meliante, né? Mas pobreza não é sinônimo de bandidagem. O que nós precisamos de dar oportunidade para esse jovem, né, Vera? Pois é, nós tivemos na época que eu fui secretária de Cultura, tivemos uma época áurea do rap. Nós fizemos um evento de dois dias, né? Com rap, grafite, dança de rua. Então, os meninos, eles criaram situações, músicas, né? Eles se entreteram nos bairros, dos bairros para o centro. Quer dizer, porque não adianta você desenvolver a cultura só no centro da cidade se você não tem um olhar para os bairros. Porque às vezes os bairros, muitos não têm condições de fazer uma participação, né, no centro da cidade. Então, eles desenvolvem, tanto o samba como o rap, eles desenvolvem nas periferias e das periferias para o centro. E nós tínhamos isso. Eu até esqueci de falar que foi na gestão do Armando da farmácia, ele me deu toda a liberdade para trabalhar. O samba, a cultura do hip hop, sertanejo, né? Todas as que a gente tinha para trabalhar, eu tive toda a liberdade. Então, como pessoa, né? Não vamos nem falar como secretaria, mas como pessoa, eu posso garantir para você que tem que ter isso. Tem que ver a sensibilidade daquele gestor em relação àquilo que ele vai fazer, para que ele possa trazer a população. Porque parece que não, mas tem gente que pensa assim, a cultura não dá voto. Não é assim. A cultura não dá voto, o jovem não dá voto. Ué, então o que a gente quer? Que a gente quer o voto, a gente quer dar continuidade à nossa história. A cultura é a história da vida da pessoa, né? Porque o jovem de hoje, daqui a uns 10 anos, ele já não é um jovem, mas ele tem que deixar a semente dele para quem está chegando, né? E muitas vezes isso não está acontecendo. Então, a gente tem que ter a oportunidade que você tiver nas mãos, né? Como dizia Vygotsky, a cultura é a vida. Não adianta você estar procurando coisa diferente. Se você não tem cultura... É a vida. É o alimento para as nossas almas, né? E a cultura muitas vezes expressa o sentimento, a visão que as pessoas têm aí da nossa sociedade. Eu acho que por ser muito crítica não interessa para alguns, né? A gente viveu num período muito obscuro em que a cultura, a arte, os artistas, os professores, os sindicalistas, as pessoas que são rebeldes, né? Por natureza, né? São segmentos aí que críticos e rebeldes ao sistema
e que foi duramente atacado pelo presidente fascista que nós, né, derrotamos na urna e que recentemente perdeu seus direitos políticos aí, e pelo menos pelas próximas 2 eleições nós não teremos essa figura sinistra, fascista, disputando a eleição no nosso país. Acerca da comunidade negra, eu quero deixar o seguinte recado. Não é bem um recado, mas na época de 1989, a gente começou a perceber que as nossas meninas não tinham espaço para mostrar a sua beleza, para mostrar a sua capacidade de convivência. Também não tinha uma orientação do que a comunidade negra precisa, do que o negro precisa, a sua origem, né? Seus costumes, o porquê. E nós começamos a pensar. Então, o mestre Kim, o Marrom e eu criamos um diálogo entre nós. O que nós iríamos fazer? Qual seria o objetivo nosso em deixar um legado para a nossa comunidade de Itaquaquecetuba? Foi quando aconteceu de nós criarmos o concurso Rainha da Consciência Negra. Então, em 1990, teve o primeiro concurso da Rainha da Consciência Negra lá no teatro daqui de Itaquaquecetuba, onde nós conseguimos encher o teatro. Teatro que não existe mais, né? Não existe, agora é loja de sapato. Então, esse concurso reuniu meninas de muitos bairros que a gente começou a procurar, conversar com as comunidades. Olha, o nosso objetivo é fazer um concurso da Miss Negra, da Rainha Negra, porque nós temos a nossa beleza, mas a gente não tem onde mostrar. E nós precisamos que vocês embarquem nesse nosso trabalho, porque vocês são as responsáveis. Aí nós começamos a levar a conscientização. Foi a primeira coisa que nós fizemos, foi levar a conscientização para as nossas meninas negras. Olha, você é bonita, você tem o mais belo cabelo, você tem a mais linda cor, então você pode participar, mas nós não temos nada para oferecer. Não tem premiação. Não tem premiação. A premiação é você, é a sua presença. E no primeiro concurso nós fizemos falando sobre os países da África. E nós não tínhamos indumentárias. As indumentárias, elas mesmas que conseguiram, né, de acordo com a sua condição, e fizeram, nós tínhamos apenas para oferecer para elas, era o material a dança, né? E a gente oferecia a dança, os nossos passos, eu fazia a coreografia, eu fui até coreógrafa desse trabalho. E nós fazíamos essa coreografia e foi um sucesso. Foi um sucesso tão grande que a primeira menina que foi eleita da Rainha da Consciência Negra foi a filha da Pelé, a Sandra Galdino, foi a primeira, né? Hoje a filha dela já é moça, o filho dela está jogando fora daqui do estado. Depois nós fizemos o segundo concurso, o terceiro concurso, o quarto concurso, sempre com o mesmo, né? Sempre com o mesmo objetivo. Valorização. Aí apareceram pessoas que queriam dar uma premiação, outra, mas a gente já deixava para as meninas bem claro, a nossa melhor condição aqui do que nós estamos fazendo é mostrar a cultura negra, porque nós começamos falando da África, depois dos estados da Bahia, depois falando do Quilombo dos Palmares, e a última apresentação nossa foi em São Miguel. Foi no evento lá em São Miguel, porque a cidade já não oferecia mais espaço para a gente. Nós fizemos 5 anos, e o último ano foi em São Miguel. Tudo isso em prol da cultura negra.
tanto é que nessa época eu fiz uma exposição, eu tenho quadros na minha casa, ainda tenho todos os quadros da consciência negra. O porquê? Então são quadros, personalidades, né? Eu fiz trabalhos, tenho trabalhos que eu fiz em escola. Em 2004 eu fiz um trabalho em escola sobre a miscigenação, trabalhando com criança, tudo sem custo. A gente ia nas escolas, projeto Autoestima. Esse projeto... A Vera da Penha, só para... Eu trabalhava na escola Edna Álvares Barbosa, ali na Vila Japão, e eu convidei a Vera, na época eu fiz uma mesa com a Vera e com o Marrom, e era no mês de novembro, né, o mês da consciência negra. E a Vera fez uma fala maravilhosa, foi um momento muito bacana da minha carreira profissional da educação na cidade. Foi muito bom, eu acho que inclusive nós temos que em algum momento fazer, né, uma atividade do Itaquá para Todos, a gente abordando a questão da luta contra o racismo, contra as desigualdades que estão ainda sobre os ombros dos negros, né? E quando você faz o recorte feminino, a mulher negra ela ganha muito menos do que a mulher branca. O homem negro desenvolve o mesmo trabalho, tem um salário menor. Aí a gente vamos buscar aquele trabalho que nós fizemos lá atrás e fazer, porque o programa nosso, ele já no nome já diz, né? Itaquá para todos, né? Tem que ser para todos mesmo, para o branco, para o preto, para o amarelo, né? Para o católico, para o evangélico, para a umbanda, para o candomblé, para o budismo, né? Para o nordestino e para aquele que é paulistano, tem que ser para todos, né? E é um debate interessante para a gente colocar na nossa agenda. O que você acha? Muito interessante. Eu comecei pelas crianças, viu? As crianças assimilam muito bem esse trabalho. Era uma palestra que eu fazia com as crianças, que eu tenho todos os painéis, né? Da formação do brasileiro branco, do índio, do branco e do negro. Nós fizemos esse trabalho com as crianças, fiz nas escolas aqui, fui até para Poá, fui para Suzano, tudo isso com meu sem custo nenhum, a gente ia. Mas eu quero dizer para os nossos irmãos, né, que sofrem ainda, até fica guardado, né, no subconsciente de muitas vezes, o porquê que você deixa de conseguir trabalhar em determinado lugar. Na época, até aqui uma menina que trabalhava no RH aqui de Itaquá, uma firma, que não fala o nome, né? Ela falou assim para mim, sabe, Vera, que da maior tristeza é que no próprio RH, a direção no RH já fala, vocês não podem contratar negros. E isso me deixou tão triste, porque eu fiz um concurso e passei num concurso, né? Tive a sorte de ter passado no concurso estadual, mas eu fico pensando, esses nossos irmãos negros que estão por aí, que de cara você não vai trabalhar porque você é negro. Já é avisado lá. A menina chegou a falar, Vera, acontece isso na firma que eu trabalho. E a situação que os nossos negros e negras, mesmo aqueles que trabalham, sofrem na sociedade. Ontem eu estava fazendo uma resenha com o meu enteado. Aí estava tomando falando aí da rodada de futebol, São Paulo, derrota do Corinthians e tal. E em determinado momento ele fala de uma situação desagradável. Ele trabalha na Ambev, né? Uma parte do trabalho é desenvolvido home office, mas quando ele tem que ir para a empresa, ele sai 5 horas da manhã e às vezes volta à tarde. E que ele já foi parado pela polícia várias vezes. E foi parado pela polícia, é óbvio, porque ele é preto, porque ele é negro. E é uma situação que nós precisamos combater
e precisamos abolir do nosso país. E às vezes uma abordagem pelo próprio policial preto, que não se vê, né, tem um olhar preconceituoso com os próprios cidadãos negros, né? E ele também tem esse olhar, não é só pelo preconceito, é porque ele quer provar para o outro, para o branco, que ele não está protegendo o seu irmão negro. Ele não é protetor. Ele também está vendo que o negro, ele é uma pessoa que ali está sendo uma pessoa, um inimigo. É uma questão é uma luta, né? Eu tenho que provar para o branco que eu não estou defendendo o negro. Então, que nem meu filho, ele foi parado ali na rua do cemitério há muito tempo, o policial colocou o pé em cima do peito dele. Ele não me falou, mas quem me falou foi quem viu. Falou: Vera, você sabia que o seu filho foi abordado pela polícia, colocaram a polícia colocou, o policial colocou o pé em cima do peito dele? Como que a gente se sente? Dói no coração, né? Dói. As pessoas não conseguem entender isso, porque quando você trabalha dentro do macaco, você trabalha num lar, por exemplo, assim, o pai é preto, a mãe é branca. Aí acontece o seguinte: dois filhos nascem bem pretinho, nascem branquinho. Branquinho não, clarinho, né? Aquele não é branquinho, é clarinho. Dentro da própria casa existe discriminação em relação a essa criança, porque ela é mais clarinha do que os outros escurinhos. Então, tudo isso daí é questão que ficou, né? Que ficou num passado que não muda. Porque nós somos uma tecnologia e isso não muda. Parece que está ficando até pior esse negócio do racismo, está ficando pior. Cada dia você vê crescer isso. É nas escolas, é no futebol, até na igreja. Então, até na igreja. Então isso daí, esse negócio está difícil da gente comandar. Só na educação, viu, Douglas? A educação, através da educação, você consegue transformar um povo. Temos aqui uma pessoa maravilhosa como você, que sempre teve compromisso com a educação, sempre nos defendeu na educação. Eu acho que uma pessoa que defende a educação, ela pode defender um povo tranquilamente. Ela pode defender uma população tranquilamente, porque ela sabe por onde começar. E a educação é o começo. O começo, o meio e o fim. É por isso que os fascistas atacam a educação, né? A educação, ela faz as pessoas refletirem, né? Sobre a sociedade, sobre as reflexões sobre as desigualdades, né? Por isso que, inclusive, estão mudando o currículo do ensino médio, mudando o currículo do ensino médio para tirar a disciplina de filosofia, sociologia, antropologia, tirar história, tirar geografia, que é as disciplinas que faz o cidadão olhar para a sociedade e compreender as contradições de uma sociedade onde você tem o crescente, a violência urbana e tudo que acontece. Você olhando para uma cidade igual a Itaquá, você vai entender o porquê que tem o condomínio e tem a periferia, né? Isso aí por conta da desigualdade social, onde que uns têm muitos e outros têm muito pouco, né? E eles querem acabar com isso. E assim, para a gente caminhar para os finalmente, eu queria saber de você qual a sua avaliação da atual administração aí do prefeito da cidade, um delegado, né? Pão e circo para o povo. Pois é. Dizem que é o TikTok, não é isso? Eu não tico e nem toco. Pão e circo para o povo. É isso, legal. Gente, a gente teve uma felicidade imensa de receber hoje aqui no primeiro podcast Itaquá para Todos a nossa querida Vera da Penha, né? Receber aqui uma mulher negra, uma lutadora pelos direitos sociais, uma lutadora pela cultura, uma lutadora
contra o racismo, uma lutadora e que na sua trajetória de vida aí sempre lutou por uma sociedade mais justa, mais humana, mais decente para o povo. Vera, muito obrigado pela sua participação, foi uma aula, eu até conversava aqui em off, né? Eu acho que é um grande legado que nós vamos deixar muito da história de Itaquá, né? E a sua história de luta e a sua história que se mistura com a história dos lutadores da cidade. Muito obrigado, viu? Muito obrigada a você. Quero agradecer ao professor Paulo, que também me incentivou aqui, está participando. Além de um amigo, é um ótimo professor, um companheiro. E por ter me dado a oportunidade, apesar de a gente se conhecer, mas me dá a oportunidade de a gente conversar mais próximo. Muito obrigada, viu? Vera, muito feliz. Hoje é um dia histórico para Itaquá, um dia histórico para aqueles como a Vera que querem uma cidade mais justa, mais humana e que as pessoas possam, e esse espaço vai ser um espaço para refletir, né? Sobre a história da cidade, sobre os problemas da cidade que a gente vai estar ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, discutindo, debatendo e recebendo de todos vocês que acompanham o nosso podcast, né, informações sobre as demandas populares da nossa cidade. E nós vamos encerrar e eu convido a todos vocês para ouvir a música 13 de Maio de Luiz Carlos da Vila, compositor carioca que, como nós, via uma sociedade e lutou a sua vida para a transformação social do nosso país e a contribuição dele foi na música. Então vamos encerrar com Luiz Carlos da Vila, 13 de Maio. Ouçam, vale a pena. Benedito é 13 de maio e que bendito seja esse dia, marco de um tempo escravo que o preto no branco exigia. Benedito é 13 de maio e que bendito seja esse dia, marco de um tempo escravo que o preto no branco exigia. Aquele que diz que o negro sequer liberdade exigiu, gente que não sabe nada da história do Brasil. Nunca ouviu falar em Palmares, nem sequer de Zumbi, Gangazumba, mas na hora do aperto vai logo correndo pra uma macumba. Benedito, vai Benedito, São Benedito é 13 de maio e que bendito seja esse dia, marco de um tempo escravo que o preto no branco exigia. Benedito é 13 de maio e que bendito seja esse dia, marco de um tempo escravo que o preto no branco exigia. A divina lei tem espaço em toda e qualquer conjuntura, porém tem quem vem com o embaraço de ter que apor assinatura. E de Chica da Silva audácia e de Anastácia santa obstinação, somente a negligência não vê a exigência da libertação. Benedito, vai Benedito, São Benedito é 13 de maio e que bendito seja esse dia, marco de um tempo escravo que o preto no branco exigia. Benedito